os órgãos de saúde do estado estão registrando casos de reinfecção pelo novo coronavírus, que já tem mutações conhecidas. Vamos acompanhar uma entrevista do repórter Zanviana sobre o assunto. Quando o coronavírus surgiu, gerou muito medo entre a população e uma série de questionamentos e dúvidas em meio à comunidade científica. Hoje, a vacina contra a Covid-19 é uma realidade, mas junto com a vacina, vem 2 episódios que preocupa também a comunidade científica e gera também muitos questionamentos, que é a reinfecção e a nova variante do coronavírus que se espalha mais rapidamente. Para falar sobre esses 2 episódios, eu converso agora com a infectologista Elna Amaral. Dona Elna, o que se sabe, falando inicialmente sobre reinfecção, o que já se sabe sobre a reinfecção? Bem, a gente sabe que a reinfecção é uma realidade, é possível sim acontecer, já existem casos documentados no mundo inteiro, inclusive também casos registrados no Brasil. É claro que para haver essa confirmação há necessidade de exames muito mais minuciosos e mais específicos, como, por exemplo, o isolamento do vírus no meio de cultura. Para isso, somente alguns laboratórios bem especializados, laboratórios de virologia, são capazes de fazer. Então, nós temos sim casos suspeitos de reinfecção no Piauí, mas esses exames ainda estão para análise, né? Ainda não temos um retorno oficial desses resultados para que a gente possa realmente confirmar que já aconteceu casos aqui no Piauí. Mas a gente sabe que isso é possível. No caso de uma pessoa estar com suspeita de reinfecção, como ela deve proceder? Bem, ela deve fazer o mesmo passo que foi feito na primeira vez, né? O que é recomendado. Então, se há alguma suspeita, sintomas sugestivos, ela deve procurar um serviço de saúde para fazer o teste adequado, até porque para confirmar a reinfecção a gente precisa fazer exames, né? E não basta apenas o exame do RT-PCR. Depois desse RT-PCR confirmando ainda a presença de vírus, seja a presença por uma ainda da infecção anterior ou por uma nova infecção, essas amostras têm que ser mandadas para esse laboratório de virologia para que haja o isolamento do vírus e a diferenciação, para comparar se o primeiro vírus era ou não igual ao segundo, porque isso aí vai ser muito importante para classificar realmente como reinfecção o novo sintoma que a pessoa está sentindo. Se fala muito, eu já li bastante, que o nosso organismo ele tem anticorpos, né, para não pegar o novo vírus durante 3 meses. É verdade? Procede isso? O nosso organismo ele está seguro durante 3 meses? Ele tem anticorpos para lutar contra o coronavírus? Nos estudos que já foram feitos de reinfecção, o que se observou foi mais ou menos essa média, quer dizer, que as pessoas só manifestavam, só pegavam a segunda vez, né, esses que têm reinfecção comprovada, aproximadamente após 90 dias de ter acontecido a primeira vez, às vezes até com mais dias, 100 dias. Então, dá a entender que realmente os nossos anticorpos devem segurar aproximadamente essa quantidade de tempo para depois já haver a possibilidade de uma reinfecção. Como existe a recomendação da proteção contínua, né, talvez a gente até entenda que essas reinfecções não têm sido tão constantes porque as pessoas têm ainda o hábito da proteção, ou seja, tem que continuar usando máscara, distanciamento social, evitar aglomerações, porque a gente sabe que existe a possibilidade de adquirir novamente o vírus. Então, essas precauções é que tem talvez diminuído a quantidade real de casos de reinfecção, mas a gente sabe que existe essa possibilidade. Nessa questão do coronavírus, que veio definitivamente para abalar mesmo as estruturas do mundo todo, como que a comunidade científica, os cientistas, os médicos, a senhora, quando se deparou com essa nova variante do coronavírus? Bem, o coronavírus, na verdade, foi um aprendizado para todos nós, né? Na verdade, até os infectologistas e cientistas que trabalham com a área de virologia já sabem, a gente já sabe dessa possibilidade de mutação, né, de modificações virais. O vírus ele tem essa capacidade, todos os vírus. Então, com o coronavírus não poderia ser diferente. Ainda na primeira infecção, na primeira onda, vamos colocar assim, né, quando começou ainda na Europa, já se tinha notícia de pelo menos 3 variantes do coronavírus circulando. Então, lá no começo, essas variantes todas já vêm, né, mas todas com sintomas muito parecidos. A princípio, percebeu-se que a gravidade não tem a ver com variantes, né, nessa primeira onda, então as pessoas tinham gravidade por variantes diferentes. O que nos surpreende agora, né, que nos
surpreende um pouco mais é que essa nova variante que foi descoberta agora na Inglaterra, ela parece ter uma infectividade maior, vamos colocar assim. Ela se dissemina muito mais rápido do que o primeiro coronavírus, ela se espalha muito mais rápido e parece haver uma carga viral maior nas pessoas que pegam essa nova variante. Então, ela fez um pouco de diferença em relação às outras, além dela ter um pouco mais de mutações, né? Foram encontradas pelo menos 9 mutações nos genes dessa nova variante, enquanto que nas outras as mutações eram um pouco menores, né, em menor quantidade, então eles se pareciam um pouco mais. Então, esse é um coronavírus um pouco mais diferenciado em relação aos demais. Então, essa nova variante, ela chama a atenção porque ela se espalha mais rápido, mas não quer dizer que os sintomas, né, da pessoa que é infectada por essa nova variante seja mais grave. Isso, os sintomas que têm se observado até agora são bem semelhantes à variante anterior, né, da primeira onda que aconteceu na Europa, mas o que não temos dados suficientes ainda, devido ao tempo que se transcorreu, que ainda é um tempo relativamente curto, para a gente saber se teria uma maior gravidade ou não. A gente tem uma quantidade maior de pessoas infectadas por tempo, vamos dizer assim, o que mostra que ela se espalha mais rápido, mas nós não temos ainda dados para dizer se ela vai ser mais grave ou não do que o primeiro coronavírus. Já se percebe que a carga viral é mais alta, parece que as pessoas têm uma quantidade de vírus maior do que no primeiro, mas isso ainda temos pouco tempo ainda de avaliação para poder ter uma definição melhor. A cada vez que a gente se aglomera, né, vai para festas, vai para eventos e não toma os cuidados adequados, a gente está favorecendo a disseminação desse vírus. E vindo essa variante que se dissemina mais rápido, a gente tem que redobrar mais ainda esses cuidados. A gente tem que lembrar que, num primeiro momento, houve aquele fechamento de tudo, os hospitais, inclusive, suspenderam cirurgias eletivas, suspenderam consultas e pegaram todos os profissionais de saúde envolvidos nessas áreas para trabalhar exclusivamente para a Covid. Nesse segundo momento, a gente não vai ter condição de fazer isso novamente. Por quê? Porque as filas aumentaram bastante. Pessoas necessitando de tratamento oncológico, de HIV, cirurgias eletivas. Então, a equipe de saúde elas não tem mais condição de parar tudo de novo para voltar a fazer aquela grande quantidade de leitos. Então, a gente agora tenta, claro, se organizar da melhor forma. Né? Tem serviços de referência como o Natan Portela, alguns hospitais que já têm seus leitos reservados para a Covid, mas a gente não vai ter muita oportunidade de abrir mais leitos do que isso. Então, a gente tem que trabalhar com isso que a gente tem. Como os leitos não são muitos e as equipes não são muitas, a gente pede, mais uma vez, a colaboração da população para que faça a sua parte, mantendo o distanciamento, né, usando máscaras continuamente e evitando aglomerações. A gente precisa fazer isso, porque ninguém quer ficar internado, né? Mas uma vez que precise, a gente tem que ter leite suficiente para atender aqueles que realmente vão precisar. Então, a gente não pode dar, né, essa brecha de favorecer essa disseminação e, de repente, não ter para onde ir por falta de equipe, por falta de leito de assistência. Verdade. Muito obrigado, Zan, pela sua participação. Um abraço, doutora Elna Amaral, sempre disponível, trazendo esses esclarecimentos essenciais acerca da pandemia de Covid-19. Então, reforçando o que a especialista já colocou, o mais importante é cada um cuidar de si, não confiar na própria sorte, não se arriscar, pelo contrário, se preservar, cuidar de você, da sua família, dos mais próximos, especialmente nesse clima de festividade de final de ano. Pense nisso e se resguarde. Não tente ir contra o novo coronavírus.